prazer, né, poder acordar hoje, né, acordar desde as 5. Laurinha, eu sempre acordei cedo, né, mas a Laurinha agora fez com que eu acostumasse mais um pouco ainda. Eu tenho lido, meditado na palavra, Deus tem colocado a palavra no meu coração, e essa madrugada eu estava lendo, né, meditando, né? Eu queria compartilhar ela com vocês, queridos. Se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, seu capítulo é de número 3, o seu verso é de número 14. Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso é de número 14. Deus tem colocado no meu coração, está ministrando pela manhã, sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. A mensagem que nós conseguimos extrair, trazer para o dia de hoje, né? Muitas aplicações. E de coração, desejo do meu coração nessa manhã, que o Senhor venha nos usar com graça na sua vida, que a palavra dele venha ser revelada, que você possa sair daqui alimentado, satisfeito, porque o crente, servo de Jesus Cristo, tem que ter fome da palavra, tem que ter fome de aprender. Sabe, queridos, nós, muitas vezes nós nos alimentamos, comemos tantas besteiras no dia a dia, que chega um determinado tempo para você poder ver a Bíblia, você já perdeu até o apetite. Então é necessário que nós comamos, se alimentamos da palavra, se alimentamos da palavra do Senhor, porque essa é a sacia, nossa fome, na verdade. Todo mundo achou que o Apocalipse é muito fácil, né? 6 livro da Bíblia. Todo mundo achou? Assim diz a palavra do Senhor, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí João abre o parênteses para poder explicar. Não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo
no meu trono, assim como eu desci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos, Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade, responsabilidade que o Senhor confia em você, de poder estar nessa manhã maravilhosa, aniversário do meu filho, estando ministrando a tua poderosa palavra. Nós bem entendemos, Senhor, que não é qualquer uma palavra, um jornal que nós pegamos e lemos, né, uma história circular, mas é a palavra daquele que criou o céu e a terra, os anjos, os serafins, a todo tempo, anciãos lançando suas coroas aos seus pés, Senhor, proclamando a sua autoridade. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu. Então quero te louvar, Espírito Santo, nessa manhã, e peço ao Senhor, que a boa semente, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, ela venha cair, Senhor, nessa terra fértil, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra não venha, Senhor, ficar somente em palavras, entrar no ouvido e sair no outro, não, Senhor. Mas que possamos, Senhor, aprender nessa manhã e colocar em prática, Senhor. Porque teoria, Senhor, saber muito contigo não adianta nada. O que vale contigo, Senhor, é a prática. Então nos ajuda, Senhor, nessa manhã a colocar em prática tudo que nós iremos aprender. Fala conosco, revela a tua palavra. Somente o Senhor pode revelar a nós. Eu sou nessa manhã, Senhor, totalmente dependente do Senhor. Que a sua graça, o seu poder venha mais uma vez, Senhor. Como sempre acontece, que a tua misericórdia vai sobre nossas vidas. Muito obrigado, porque nós não merecemos. Mas isso é graça, favor e merecido. Louvado e agradecido seja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu peço a vocês que vocês fiquem bastante ligados, né? Evitem conversas paralelas, porque o inimigo ele tem muito disso, né? De, na hora da palavra, fazer com que nós não prestamos atenção, porque a palavra que transforma. A Bíblia não fala que o louvor liberta, a Bíblia não fala que você fica no corpo liberto, vai falar que liberta é a conhecer a verdade. A verdade vive e libertará quem é a verdade. Jesus Cristo, em sua oração, capítulo 17, João, verso 17, ele falou o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é que transforma, a verdade é que liberta. Se você for liberto pela palavra, preste bastante atenção que Deus quer falar com você. Bem, queridos, na minha introdução dessa mensagem, né, João na ilha de Patmos, como iniciou, né, João no Apocalipse. Alguns aqui conhecem muito bem que foi escrito no ano 95 depois de Cristo, né, ao qual João, o único, último apóstolo de Jesus Cristo. Todos os outros 11, não sei Judas que suicidou-se, já tinham morrido pelo martírio. Ele que confessava a fé em Jesus Cristo morreu. E João é o único, porque Jesus Cristo, lembra lá em João capítulo 21, que Jesus pede para Pedro seguir ele, e aí Jesus fala assim, Pedro fala assim: mas esse quanto este aqui, João? Jesus fala: que me importa que este fique vivo até que eu volte? Quanto a tu, segue. Ali Jesus estava falando ali que ele seria o último, até que ele voltasse, não como ele vai voltar agora, nós estamos esperando, já tem 2000 anos, mas até que o Apocalipse fosse revelado. Que o Apocalipse aqui, o Senhor manda João escrever. No ano 95, né, existiu 12 César. César é um título, assim como presidente, não é um título. Por exemplo, você bem sabe o presidente do Brasil, né? Luiz Inácio Lula Ladrão da Silva, né? O nome dele é presidente.
O nome dele é Luiz Inácio. O presidente é um título, assim como César também. Caio Júlio César foi o primeiro, desde então a morte dele, né, no Senado, pelo seu filho adotivo Brutus. Daí vem aquela frase, né, até tu Brutus, lembra? Porque Brutus, né, no Senado mata Caio Júlio César, que é o primeiro César. Aí ele usa essa frase no latim célebre, muito bem conhecida, aqueles que estudaram, lembram, né? Na escola mesmo, ex tu Brutus, né? Até tu Brutus, alguns aqui vão lembrar. Essa frase ficou conhecida. Desde então, por honra a ele, colocaram como presidente, né? Como se fosse um título, todos os Césares. César é um título, Augusto sublime, César Augusto, né? Presidente sublime, significa. Então, desde então, começaram aqui Césares, né? Ser imperadores. Esse imperador em 95, todos já tinham morrido, ficou Domiciano. Esse, podemos dizer, né, paralelo, junto assim com Nero, né, foi um dos piores, porque esse daqui, queridos, Domiciano, ele era um imperador que ele queria ser conhecido como Deus, né? Ele não esquentava a cabeça, podemos dizer assim, que você adorasse a Cristo. Você só não podia confessar que só Cristo é o Senhor. Se naquela época, o imperador, né, de Roma, se você falasse, não, eu sirvo a Jesus e Jesus é o meu Senhor, tá bom. E Domiciano, e o César? César também é o meu Senhor, então você está livre, pode ir embora. Agora, se você falasse, Jesus é o meu Senhor, e César? Eu só tenho um Senhor, porque Jesus Cristo, nós sabemos que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se você confessar dois senhores, o reino não vai subsistir. Ou você aborrece um, ou você ama o outro. Como cristãos, servos de Deus, eles preferiam ir para uma fornalha, ser queimado vivo, né? Ou lançado em torneios de crente antigamente, né? Eles preferiam perder a vida mesmo por amor ao Evangelho. Eles falavam, pode matar, porque Jesus, somente Jesus Cristo, você só tem o Senhor, que é Jesus Cristo. Ele perseguiu e matou muitos cristãos. E era um determinado tempo ao qual só sobreviveu o apóstolo João, como um dos líderes da igreja, não cabeça, porque cabeça é Cristo, mas um dos líderes. E nesse momento, ele pensa, a história fala, né? Ele pensa, se eu pegar João, o apóstolo João, os demais não estão negando. Se eu pegar o apóstolo João, o velho João, e conseguir matar ele, fazer ele, na verdade, fazer ele confessar que eu sou o Senhor também, os demais não confessar que eu sou o Senhor também. Se pegar um líder, prevê o pastor, eu preciso dispensar. Se acontecer uma coisa da ruim, eu dá ruim para o pastor. Tudo é assim. Vamos pegar João, a história vai pegar João. Ele monta um espetáculo. Estou na introdução, você queria entender o Apocalipse. Monta um espetáculo. Ao montar, Renatinho, um espetáculo, na frente de todo mundo, aquele homem manda falar para João. Bota alguns conhecem a história, bota um tacho, um panelão de azeite fervendo nele. E a história vai falar que ele pega João e manda João, confessa que eu sou o Senhor. Confessa que eu sou o Senhor. Se você não confessar, João, é bom você confessar. Porque se você confessar, você está solto, você está livre. Mas se você não confessar, está vendo aquele azeite borbulhando lá, fervendo, você vai ser lançado lá se você não confessar. E vamos ver se é Deus te livra. A história vai relatar que o velho João, quase 100 anos de idade, fala em alta voz, a pouca voz cristã, né? Imperador, se eu fosse novo, eu mesmo correria e pularia no tacho fervendo, no azeite fervendo. Mas como eu sou velho, vocês podem me jogar, porque eu não vou negar o nome de vocês. É nesse momento que a ira de Domiciano aumenta, fica vermelho e dá ordem. Fazia assim com eles faziam assim com ele. Nesse momento pega o velho João e lança um azeite de tacho borbulhando fervendo. Quem já se queimou um pouquinho com óleo sabe muito que é. João cai na arena. O povo começa a gritar, se ligar. É nesse momento que
Para surpresa de Domiciano, diz a história que o velho João levanta, tomando o primeiro banho no azeite fervendo, tranquilamente, para a glória de Deus. E de longe a história vai relatar que ele grita: João, o que está acontecendo? Eu não acredito. Por que o azeite não queimou? Diz a história que João diz em alta voz no tacho: porque o azeite que Jesus Cristo colocou em mim é maior do que o azeite de Deus. Pega o João, traz para fora e fala: saiam da ilha de Pátimo, e que isso seja apagado dos anais da história. E é nesse momento, fala: quero ver ele pregar o evangelho lá, porque ele é de Pátimo, uma pequena ilha, no meio do mar, no meio. João olhava lançado lá, João olhava para um lado, tinha água, olhava para a esquerda, mar, água, olhava para a direita, para trás, só água. Mas aí João olha para o alto e cai como morto, porque o Senhor Jesus Cristo chegou para João e falou: escreve. Olha o Apocalipse na nossa mão, acabei de ler para vocês. De Deus, querido, quando Deus quer abrir uma porta, fazer alguma coisa, ninguém fecha. Ninguém pode impedir o plano de Deus. O Apocalipse é o livro mais lido. Domiciano tentou impedir. E o livro mais estudado, mais enigmático, é o Apocalipse, a qual eu li com vocês. Eu quero estudar algumas verdades da igreja de Laodiceia. Como eu falei com vocês, Jesus Cristo manda escrever para as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Ao qual eu falei com vocês que a Laodiceia era a igreja mais rica, uma igreja que tinha condições e aparentemente nenhum problema. Laodiceia era uma igreja que aos olhos deles era perfeita. Você vê Jesus Cristo chamando a atenção das 6, mas aparentemente da Laodiceia não ocorre nada. Acontecem algumas outras, como a doutrina de Balaão, como a profetisa Jezabel, como os nicolaítas, algumas outras que induziam as pessoas a prostituição. Só que essa igreja de Laodiceia, aparentemente, querido, não acontece nada de errado aos olhos deles. E no capítulo 3, o verso 14, ele inicia falando ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Por quê? Porque antes de tratar com os membros, primeiro é tratar com o pastor. Pastor? Por isso que a carta aos Hebreus vai falar assim, no seu capítulo 13, verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Porque velam por vossa alma, ao qual hão de dar conta por cada uma delas. Quem segura a varinha é o pastor. É por isso que Jesus primeiro trata com o pastor de Laodiceia. Ele fala: o anjo da igreja de Laodiceia, escreve João, escreve isso aí: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. O pastor pregou semana passada a respeito disso. Eu sei as tuas obras, porque a igreja estava perfeita, achando que está tudo bem, mas assim, ainda que vocês consigam esconder de algumas pessoas, de mim ninguém esconde nada. Eu conheço as suas obras. Hebreus 4:13, eu falei uma vez com vocês aqui: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar. Ninguém esconde nada de Jesus. Ele fala: eu conheço, Laodiceia, as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Jesus fala isso, filho? Mandando João escrever: porque Jesus aqui está dando a geografia de Laodiceia. Não sei quantos aqui sabem, Laodiceia ficava situada na Ásia Menor, hoje Turquia Asiática. Hoje é Turquia, se você olhar no mapa você vai entender. Hoje Turquia Asiática. Laodiceia ficava entre duas cidades,
era Hierápolis, e a segunda, do que ficava uma direita e uma esquerda, e a segunda Colossos, ao qual Paulo escreve aos Colossenses. A igreja de Laodiceia ficava ali no centro, no meio. Por quê? Porque Hierápolis tinha um monte, na verdade era só um monte, mas ele ia descendo, e ali em Manaba tinha uma região chamada Castelo Branco, Castelo de Neve, perdão, e ele batia, descia a água e fazia com que cascatas vinham quentes. Tinha alguma coisa que fazia com que águas vinham quentes, e a água gelada era super quente, pastor, super quente. As pessoas de todo mundo naquela época vinham lá se cuidar, porque a gente sabemos que água quente é uma terapia, é algo que cura. Então, a cidade de Hierápolis, que nem era convertida assim, trazia água quente, liberava água quente para as pessoas, e as pessoas se curavam lá naquela, porque era terapia, fisioterapia. E de Colossos, no segundo, vinha água estupidamente gelada. Então as pessoas se tratavam em Hierápolis e daqui a pouco iam se tratar em Colossos. Tanto água gelada é terapia para ajudar e para se recuperar, tanto a água quente é medicinal, comprovado ajuda. E em Laodiceia, a água vinha e ficava morta, imprópria para poder beber. E às vezes até mesmo sabor ruim. Aí Jesus está falando, os do lado nem igreja são, mas você está no centro, é uma igreja rica, abastada, tem condições de tudo, mas é pobre, não cura ninguém, porque o papel da igreja é curar em Cristo Jesus, apresentar, não na verdade remédio, porque Jesus não é remédio, Jesus é a cura. Remédio você toma, daqui a pouco a dor volta. Jesus você experimenta, você fica curado. E a igreja, querido, de Laodiceia, ela não curava ninguém. Do lado tem pessoas que não são cristãos, mas cuidavam de pessoas, tratavam. Do outro lado também tem pessoas que não são, mas tratavam também gelada. E quem é a igreja? Não está curando. A igreja de Laodiceia não está curando, a gente está falando, você está servindo para quê? Eu estou enojado das tuas obras, a ponto de vomitar. E quem já sentiu o náusea dele, não é ruim, é ruim demais. Jesus está a ponto de vomitar da boca. Aí a gente começa a relatar assim: ó, como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, nem da presença de Deus, que um dia sequer talvez ele sentiu e não tinha falta. Por quê? Porque o olhar de Laodiceia não está em Cristo. Como alguém que não consegue curar ninguém, como alguém que não consegue apresentar o Cristo, não tem o Cristo na vida, mas tem dinheiro e diz, eu não tenho de nada, eu tenho falta. Como uma igreja que se diz servir a Deus, que se diz amar a Deus, tem dinheiro para eles, e está falando, eu não tenho nada, porque eu já tenho dinheiro. De nada eu tenho falta, tem que se ter de Cristo, porque o dinheiro, o seu dia não te leva para a glória, mas Jesus Cristo te leva. O oposto da igreja, querido, te elimina, porque a igreja, a outra igreja, Jesus vai falar o seguinte: porque não tem condições, porque você é pobre. Aí João não parece mais como tu és rico, porque a única igreja que ele não chama atenção é essa igreja. A igreja que era pobre, Jesus está falando, é rico. E a igreja que é rico, ele está falando, é pobre. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver a presença, é um pobretão espiritualmente. Aí ele começa a relatar, querido: aconselho-te que de mim, não, antes disso, e sabes que és nu, nada tenho falta, sabes que não, que está nu, que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego, você está nu. Por que Jesus começa a relatar isso? Ele vai entrar no verso 18: aconselho-te que de mim compre ouros provados no fogo, para te repetir riquezas, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Por que, queridos? Porque aqui aconteceu algo interessante. Por que a gente fala, aconselho que de mim compre ouro? Talvez também sabia de algumas pessoas aqui que no ano 46 depois de Cristo teve um terremoto na Ásia.
Hierápolis e Colossos jamais se reconstruíram. No ano 46, a própria igreja de Laodiceia não precisou do dinheiro público para reconstruir de novo. Não precisou de Roma que dominava, era o império, não precisou poder reconstruir ali. Eles mesmos construíram com a sua riqueza. Por quê, queridos? Porque o dinheiro deles ali era muito. Tinham banqueiros, ali tinha pessoas banqueiras, pessoas que trabalhavam com ouro, vários empresários, pessoas riquíssimas, que se sentiam. Aí Jesus está falando assim: vocês têm muito ouro, mas eu te aconselho que o ouro você tem que comprar o ouro meu. Por quê? Porque o ouro de Jesus aponta para a purificação, para passar pelo fogo, que ele fala: compre ouro provado no fogo. Por quê? Porque o ouro de Jesus, o fogo aponta para a purificação e aponta para a santificação. E você, para poder, vai ser purificado no fogo, você passando no fogo, se santifique e ele busque a purificação. Eu considero que o ouro que você tem que comprar é meu, mas também você tem que comprar outras coisas, vestes brancas. Por quê? Porque naquela época, na Laodiceia também tinha várias empresas, lugares que trabalhavam com tecido fino, tecido de linho fino, que pasme, o mundo inteiro ia comprar. Todo mundo ia lá para a Ásia, em Laodiceia, comprar tecidos bons, que eram usados em todo mundo. Aí estão se sentindo: eu dou tecido para todo mundo, eu visto todo mundo. Você está um nu desgraçado, pobre, achando que é rico, mas é pobre, achando que está vestindo todo mundo, estou na beca, mas por dentro está nu, cheio de pecado. Mas também, eu aconselho que você também use colírio. Por quê? Porque ali era a maior medicina da época, e a principal venda era colírio para a medicina. Curava também pessoas do mundo inteiro. Está curando os de fora fisicamente, mas espiritualmente não cura ninguém, não salva ninguém, não apresenta Jesus Cristo a ninguém. Aí a gente começa a relatar, querido, a igreja de Laodiceia era uma igreja narcisista. Já viram aqui a ideia de Narciso, né? Uma bela noite estrelada, a lua no sol, a lua no céu limpo, Narciso vai andando, né? Mitologia grega, vai andando, olha para o mar, uma poça d'água, que rio, começa a olhar e fala: nossa, que belo eu sou, se ama a si próprio. Aí até hoje tem ideia de narcisismo, né? Que é a pessoa que se ama a si próprio, bate tudo. É tão bem, sabe? Se ama tanto. Tem o masoquista que só, tem o narcisismo, é aquele que se ama mais que tudo. Nossa, que isso? Ao extremo. É a ideia de narcisismo. E Jesus começa a continuar relatando, falando isso a respeito, e depois ele fala assim: mas tem um porém, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Porque enquanto Jesus, se você está errado, ele está chamando a atenção, é porque tem jeito na tua vida. Se você está vivendo de uma maneira errada, e Jesus está te chamando a atenção, dando uma palavra de correção, é porque ele te chama e não quer te perder, querido. Porque a palavra, a carta aos Hebreus vai falar que se Deus não te corrigir, você não é filho, você é bastardo. E ele ama todos quanto, ele repreende todos quanto ama. Eu quero continuar falando: eu repreendo e castigo a todos, ser zeloso e arrependente. Agora há um verso ao qual todos nós conhecemos, muito conhecido, né? Um dos mais falados da Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Por que Jesus está falando que está diante de uma porta da igreja de Laodiceia, batendo e querendo entrar? Por quê? Porque todos entravam em Laodiceia para cultuar a si próprio, enquanto Jesus eles colocavam do lado de fora. Laodiceia era uma igreja narcisista que amava a si próprio, cultuava a si próprio, acreditava na sua riqueza, no seu colírio, nas suas vendas, no seu conhecimento, mas o próprio Deus, a quem deve ter todo culto, adoração, eles deixavam lá de fora. Mas Jesus está falando: vocês estão cultuando a igreja a si próprio, enquanto aquele que tem que receber culto está do lado de fora. Mas tem um porém. Você pode fazer o seu.
Aí Jesus fala, mas é o seguinte, vocês estão cultuando a si próprio do lado de dentro, e o principal está do lado de fora. Mas tem porém, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu ainda quero me relacionar, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês, Laodiceia, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou cear com vocês e vocês cear comigo. Agora que interessante, Jesus fala que vai cear. Quando a gente tiver uma ceia de Natal, está quase voltando o Natal, vocês tiveram? Que maravilha! Vocês convidaram, deixa eu dar um nome aqui. O meu amigo que trabalhou no usado comigo quase 15 anos atrás, o Leônidas, para poder cear com vocês. Que história é essa, Pedro? Quem é Leônidas? Claro, vocês não têm intimidade, vocês não conhecem, mas eu poderia chamar o Leônidas, porque é o meu amigo. Vocês não conhecem. Como vocês vão chamar alguém para ter intimidade se vocês não conhecem? Vocês só têm intimidade, só ceia, porque ceia, mesa para judeu inteiro, tem intimidade. Judeu não é qualquer um do século XIX, não. É escolhido, selecionado para sentar na mesa. Então Jesus está falando que vai cear. Está chamando para a mesa, está chamando para comum, porque aquele que não é íntimo não tem revelação, aquele que não é íntimo não tem revelação. Então, se você está falando, se você quiser abrir a porta, eu vou me revelar para você, eu vou ter intimidade, vamos sentar na mesa, vamos cear. E se vocês não quiserem, não tem. Aí fica a critério de vocês: quer ter intimidade, quer ter revelação, quer fazer algo que outros não fizeram? Faça diferente. Convida Jesus para cear, convida Jesus para ter intimidade. Ele fala: se vocês abrirem a porta, porque o culto está rolando, eu estou lá de fora, mas eu também quero participar. Lá de participar, não, estar lá dentro e esperar vocês, cultuar a decisão deles. Eu vou entrar, vou cear e vou me revelar a vocês, ter intimidade. Aí depois ele vai falar assim: ao que vencer, lhe concederei. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Peraí, ele está falando que se deixar entrar, ter intimidade, vai cear, ele se apresenta. Se você era se você não estava nem para Jesus, só ligava para os teus achismos, hoje você reconhece Jesus, deixa ele entrar, ele transforma a tua vida e você agora caminha com ele, vai ter intimidade. E se você tem intimidade, você vence. Se você vence, você senta no trono. Mas espera aí, vamos extrair um pouquinho o texto. Se ele está falando que você abre a porta, vai ter intimidade. Intimidade não é para todo mundo ver. Intimidade é no oculto, é no secreto. E depois que você vencer no oculto, no secreto, ele vai fazer você sentar no trono. Eu tenho duas coisas distintas aqui. Primeira, mesa, intimidade. Intimidade é no secreto, ninguém vê, mas trono é público, todo mundo vê. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se, presta atenção para mim, se mesa, intimidade, ceia, é na intimidade, ninguém vê, o oposto é o trono, porque trono não é o oculto, trono é a vista de todos. Só que a grande problemática, pastor Marcelo, é que tem gente que quer ter o reconhecimento do trono, mas não quer passar no processo da mesa, da intimidade. Só senta no trono, só é reconhecido, porque nós não somos, no bom sentido, não é porque só o Senhor é glória, mas só é reconhecido quem primeiro passa pelo processo da intimidade. Já viu? Tem pessoas que falam assim: pastor, como é que está a tua vida? Tem duas coisas diferentes: poço, a Bíblia fala muito de poço, né? Calma, poço e altar. Olha que interessante, poço e altar. Eu faço essa aplicação. Por quê? Porque o poço é diferente. Você pergunta: como é que está a tua vida? Eu estou com a vida no altar, estou caminhando, jejuando, subindo, buscando, orando, direto para dar. Minha vida está no altar. Altar, algo sacrifício, algo bom. Por quê? Porque você se sacrificou, né? E quando a pessoa fala assim: como é que é a tua vida? Cara, aconteceu isso, eu estou no fundo do poço. Tem também um apontamento para coisa ruim, sim ou não? E altar, só que há uma grande diferença entre os dois. Por quê? Tem gente que fala: no poço, os outros querem tomar um altar. Poço, filho, para poder dar água, primeiro ele cava por onde? Cava por? Ele cavando, até chegar em poço. Eu começo em cima e termino embaixo. Altar não, altar eu começo embaixo e termino em cima. É muito diferente. Tem gente que
para quando você estiver pregando, orando, buscando, salvando, evangelizando lá fora, trabalhando com alguém. Nossa, o fulano é uma bênção, sim, uma bênção. Hoje eu estou com a minha vida está no alto, mas o poço ninguém viu, porque poço eu cavo para baixo, de cima para baixo, altar é de baixo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a grande diferença. Aleluia. Aí, o Senhor quer restaurar a igreja de Laodiceia, quer transformar a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja ao qual adorava a si próprio. Era uma igreja soberba. De coração, sempre eu trouxe papel, dá um papel para caso eu esquecer. Temos ele. O Senhor revela até outras coisas, né, pastor? A gente escreve uma coisa e revela outra. E querido, interessante que a igreja de Laodiceia era uma igreja soberba. Amava-se a si próprio. Se a garantia muito para que eu preciso de Jesus? O Senhor vai ter frente. Porque, eu vou terminar aqui agora, porque se bem sabe que a Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito ela precede a queda. O Senhor ainda abate a soberba, abate. Porque interessante, Adão pecou, mas Satanás ele foi soberbo, achou-se malignidade dele. O pastor falou uma coisa que nunca mais eu esqueço. O homem tem perdão. Se o homem reconhecer porque foi colocado dentro do coração, nasceu de fora para dentro, Satanás nasceu de dentro para fora. Nunca mais eu esqueci isso, o Senhor falou uma vez comigo antes. Satanás, por que Satanás não tem perdão? Porque nasceu dele, de dentro para fora. O ser humano, Adão, foi colocado de fora para dentro. E essa igreja, Satanás é soberbo. Quando eu peco, interessante, se eu ouvi uma vez, não recordo que eu ouvi, mas eu guardei no coração, que quando eu peco, né, é a natureza adâmica. Eu pareço com Adão, que é a natureza. Mas quando eu sou soberbo, eu me pareço com Satanás. Porque a soberba, ela é oriunda de Satanás. O pecado é oriundo de Adão, mas a soberba é oriunda de Satanás. E para terminar aqui, vou dar um testemunho. Eu falei, nos parece uma vez na reunião dos homens, muito tempo atrás, né, que o diabo ele implantou isso em Laodiceia, né? A soberba, se achar. E eu bem me lembro, eu tenho uns testemunhos bem rápido, terminar aqui, 2 minutinhos, que teve uma, vocês conhecem meu primo aí, né, que é uma autoridade aí no município. Ele uma vez fizeram uma festa, e poxa, vamos lá, vai ter um almoço, vai homenagem lá, tal, uma oração, vai lá ajudar a fazer uma oração, porque está vindo aí as eleições de novo ali, orar a Deus para poder vencer e tal, continuar aí. Vamos lá, a minha tia me deu um tempinho, vamos lá, não tem você, porque minha parentela aqui é complicado. Nós, nascidos no Evangelho, outros, nascidos da macumba, e assim vai, outros do espiritismo, olha isso. Parentela, mas eu creio que o nome de nós vamos alcançar. A palavra é pregada, nós pregamos a palavra, e estamos dando testemunho. Vida vai ser alcançada. Esse dia eu estava pregando com meu primo, que é Pai Santo, pensando com ele lá sobre a palavra. Vamos isso da palavra, falando de Jesus, é um liberto das palavras. E fomos, pastor. Cheguei lá, engraçado. O pessoal, poxa, Pedro, não te vejo, meu filho. Parentela toda, lá tem raça de tia Fatinha, lá tem raça. Reunimos a família. Aí eu sou um pouco tinha um pote de camarão lá, doido do legal. Cara, você tinha, poxa, o cara pegou a bola lá, pegar lá. Aí, viemos lá, sentamos contigo. Aí passou um tempo, a minha tia falou assim: gente, se levanta, se coloca em pé todo mundo. Olha isso, presta bastante atenção, vou falar com vocês. Querido, se levanta todo mundo aí, que chegou o pastor. Eu tinha necessidade para mim, deixa o pastor falar. Chegou o pastor vai fazer uma oração aí. O pastorzinho da primeira igreja batista, se não me engano, redentor da primeira igreja batista, muito antiga. Desse tamanho aqui, pequenininho, quase o tamanho do Yuri. Calça toda larga, camisa pra dentro, maneirinho. Aí o pastor chegou com a Bíblia desse tamanho, mas tem aquela Bíblia católica, ele falou: aí gente, querido, abre aí a sua Bíblia em Salmos. Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Abre sua Bíblia, ninguém com Bíblia, ele olhou. Abre sua Bíblia, ninguém com Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia do celular, eu tirei a Bíblia do celular. Minha prima assim, bonita, sabe?
E o meu primo, que é pai de santo, juntamente com a minha tia, que só tinha uma polência, levantar, ficar lá. O meu primo ficou aproximadamente uns 5, 6 metros. E todos nós já chegamos, né, o Júlio lá, falando, tal. O pastor começou a falar. Não, o salmista está querendo falar isso. E eu, glória a Deus, aleluia, vou fechar. De repente eu sinto alguém me abraçando por trás. Presta bastante atenção. Eu sinto alguém me abraçando por trás. E sussurra no meu ouvido baixinho. Presta atenção como é que Satanás é. Falando no meu ouvido baixinho. Desse jeito. Tu não é pastor não. Mas tu prega muito mais do que esse pastor. E saiu. Só sussurrou e saiu. Na hora, queridos, eu nunca vou esquecer disso, eu senti que eu tivesse colocado um saco de cimento. Ele sussurrou no meu ouvido baixinho para ninguém ouvir. Tu não é pastor, mas tu prega muito mais que esse pastor. Na hora eu senti um saco de cimento pesando e ele saiu. Eu falei assim, está repreendido, Satanás. O reino não é uma disputa, quem prega mais, quem prega menos. Somos todos participantes e trabalhadores do reino. Se tem alguém que tem que ser glorificado é o Senhor. Só somos um porta-voz. E não é uma disputa. E se for de hierarquia, ele é muito mais do que eu, porque ele é um pastor e eu só sou um obreiro. Eu repreendi na hora, pastor, eu senti um alívio. Pergunta que eu fiquei me fazendo e vou fazer para você nessa noite. Onde que ele me viu pregar a palavra para saber que eu prego mais do que o pastor? Ele nunca me viu ministrar a palavra. Ele nunca me viu pregando. Ele mora a quilômetros distante de mim. Como ele viu ministrar a palavra? Ele nunca viu. E ele chegou e falou, mas Satanás está vendo, acompanhando tudo que nós estamos fazendo. Mas para a queda dele, que ele caia e a cabeça pisada, a igreja pisa na cabeça dele. Porque quem é digno de glória, digno de honra, é o Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor foi exaltado, porque repreendi ele lá. Sabe, querido? Então, assim como o diabo tenta colocar muita soberba, tentou colocar na igreja lá de Sé, colocou. Mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que transforma. Liberta, restaura. Se coloca de pé, eu passei 4 minutos, me perdoe, em nome de Jesus.